Político, Direito à Permanência Estudantil na Universidade Federal de Jataí. Meu orientador é o professor Hugo. Bem, escolhi esse problema de pesquisa principalmente porque é algo que me inquietou desde que ingressei nessa instituição de ensino, principalmente fazendo parte da comissão de elaboração do nosso novo regimento de graduação. Eu tive um pouco de contato com o dimensionamento e com esse fenômeno dentro da universidade. Bem, a Constituição da República do Brasil traz, logo no seu artigo 6º, o direito à educação como um direito social e também um direito reconhecido fundamentalmente por nossa Corte Superior. Além disso, no artigo 205 também traz a obrigatoriedade da prestação do direito à educação. Só que a prestação de um direito, principalmente um direito fundamental, um direito social, ele não pode partir apenas do aspecto material da coisa. Porque uma vez que a gente tem somente a prestação, digamos, formal, né? Temos o direito à educação, temos a universidade, temos o ingresso que é feito, só que se não houver a conclusão do aluno, ou seja, se o aluno não termina o ensino superior e se ele no meio do caminho evade da instituição, seja por qualquer uma das três categorias de evasão, seria a evasão de instituição, a evasão do próprio ensino superior ou a evasão de curso, isso é praticamente a não garantia do direito à educação. Bem, a metodologia da nossa pesquisa consiste no tratamento de dados produzidos pela própria instituição, ou seja, na captação de dados secundários a partir do site da nossa própria período de graduação, que tratam de um recorte entre os anos de 2006 e 2023, ou seja, passa pelo período que nós não éramos ainda a Universidade Federal de Jataí, éramos ainda a Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, ou antes, no início desse período, Campus Avançado de Jataí, né? E aí, a partir disso, foi feito um recorte de algumas estratificações, que seja sexo e gênero, por raça, curso, grau acadêmico, ensino pretérito, se tratando apenas do ensino médio, né? A migração estadual e municipal, e foi feito o tratamento desses dados a partir do Google Sheets, que é o Google Planilhas, um software aberto para ser utilizado. Além disso, o Jamov também, o Google Sheets, a partir da estatística descritiva, e o Jamov, que é também um software livre, a partir da regressão logística binomial, que é um método onde se verifica em um universo o quanto a variável dependente explica, a variável independente explica o modelo como um todo. As variáveis da pesquisa, como eu disse, a dependente são a evasão, que em alguns momentos do trabalho é tratado também como permanência, que seria o contrário, né? Então sempre que a gente encontra a evasão, a gente também encontra a permanência, que é apenas o seu oposto, né? As variáveis dependentes, curso, grau acadêmico, ensino pretérito, sexo, gênero, importância, migração municipal e estadual. Ou seja, ao decorrer desse trabalho, eu verifiquei o quanto cada uma das variáveis dependentes tem o poder de influenciar na variável dependente, que é a evasão, ou seja, o quanto impacta o indivíduo fazendo parte de uma dessas estratificações na sua possível futura evasão, ou seja, na não conclusão do curso. Eu trago aqui alguns números gerais. Da permanência ou evasão da Universidade Federal. Nesse recorte de 2006 a 2017, que é importante trazer que esse recorte foi feito porque os próprios dados fornecidos pela Corredoria de Graduação têm esse recorte. Então, uma eventual mesclagem desses dados poderia trazer alguma falha metodológica. Então, no período de 2016 e 2017, a gente teve uma evasão média de 37,19%. Já no período de 2018 e 2023, a gente teve uma evasão de 44%. Ou seja, a gente viu uma crescente. E trazendo aqui o panorama de Goiás para esse período todo, a gente tem uma média de 25,6%. Ou
uma diferença alarmante. Além disso, em nível nacional, esses indicadores são menores ainda. Bem, a gente fez também uma estratificação disso por curso, ou seja, e proporcionalmente, considerando também a população do curso, né? Porque se a gente considerasse tão somente a evasão, alguns cursos que tivessem menos alunos, isso seria subestimado. Ou seja, cursos como a fisioterapia e a enfermagem demonstram menores evasões proporcionais. Já cursos como matemática, letras e física demonstram uma maior evasão proporcional. É claro que é importante ressaltar também que, uma vez que os cursos têm um menor ingresso, a evasão de um desses componentes, de um desses alunos, ele impacta de forma significativa. Vejamos, se um curso tem, digamos, 100 alunos ingressando anualmente, se evadir um aluno, isso é 1%. Mas se ele tem 10 alunos, se evadir um aluno, isso é 10%. Então, isso também deve ser levado em consideração para que a gente não sobrequantifique e também observe o aspecto do ingresso, que é muito importante nisso. Bem, os principais resultados encontrados no panorama de impacto mais significativo foram no grau acadêmico, por raça e migração estadual. No grau acadêmico, a gente pode observar que as licenciaturas têm uma tendência muito maior à evasão, tanto no primeiro período quanto no segundo. A gente viu aqui no segundo um salto ainda maior aqui, de 15% em relação ao período anterior. Ou seja, os alunos que cursam licenciatura, eles têm, por exemplo, nesse período aqui, quase o dobro de chance de não terminar o seu curso em relação aos que fazem bacharelado. Além disso, no ensino pretérito, a gente verificou que a disparidade entre quem vem de escola pública ou não, na nossa instituição, não é tão relevante, principalmente no primeiro período, onde os dados se mostram quase paritários. Apesar de, no segundo período aqui, quem vem de escola pública ter evadido um pouco mais, mas ainda não são diferenças significativas. Além disso, observamos que os estudantes indígenas e pretos têm uma tendência a evadir muito maior, que chega a ser de 50% do ingresso. É claro que é importante também ressaltar o aspecto que era anteriormente trazido da população total. A população indígena e preta, seu ingresso é proporcionalmente menor. Então, a evasão de um componente desses faz com que os números também sejam maiores. Além disso, a migração estadual, ou seja, aqueles que vêm de outros estados para o nosso, para estar na nossa instituição, é um dos fatores que pesa muito. Por exemplo, no primeiro recorte, aqueles que são migrantes evadiram cerca de 6 ou quase 7% a mais. No segundo recorte, essa diferença subiu mais ainda para 12%. Ou seja, aqueles que vêm de fora e enfrentam uma infraestrutura precária e também a falta do componente familiar sofrem muito mais para concluir o seu curso. E a pesquisa apresenta principais conclusões do plano geral, uma perspectiva desfavorável da instituição em relação aos seus dados de evasão, que estão muito acima do recomendado pelos órgãos que observam e controlam esses números, e o MEC estabelece algumas diretrizes e alguns planos e metas para serem alcançadas. E soluções possíveis para esse panorama são a implementação de uma função permanente de avaliação e de elaboração de políticas públicas para mitigação desse problema, que é algo inclusive indicado e avaliado pelo MEC nas avaliações institucionais, e a observação dos fatores específicos apontados aqui como preponderantes para ocorrência desses casos não desejados que são evasão, ou seja, aqueles estudantes de licenciatura, os estudantes indígenas e pretos e os estudantes que vêm de outros estados. Isso passa também pela visão institucional para quais são as dificuldades enfrentadas por esses estudantes, as dificuldades
dificuldades, além de educacionais, pedagógicas, acadêmicas, as dificuldades materiais no campo infraestrutural da própria universidade e da cidade, passando, por exemplo, por uma moradia estudantil, ampliação das bolsas, ou até mesmo uma infraestrutura de parte do poder municipal, mas isso não nos compete. E, infelizmente, com esses dados, nós não conseguimos fazer a mensuração de outras variáveis também muito importantes, como a retenção, que é o período que o discente demora para terminar o seu curso, e a gente também não conseguiu verificar nesses dados, que de certa forma são aquilo que a gente gostaria de analisar, se são desconsiderados os óbitos, que é uma prática recomendada, né, porque aquele estudante que veio a óbito, ele não concluiu por um motivo adverso, né? Além disso, também a gente não observa nessa pesquisa uma avaliação do motivo da evasão e da diferenciação daquelas três categorias, que são evasão da instituição, evasão do curso e evasão do próprio ensino superior. Dessa forma, eu concluo minha pesquisa e estou muito satisfeito com o seu resultado, porque principalmente eu elaborei ela para que surta efeitos institucionais, não tão somente acadêmicos.